Muito bem, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Meus agradecimentos à Única, especialmente ao presidente Evandro Glussi, ao Luciano pelo convite e a oportunidade de estar aqui com vocês, tratando de um assunto tão relevante quanto é o RenovaBio e a regulação do CBio. É um tema que a Febraban e o mercado financeiro e o mercado de capitais vêm discutindo já há algum tempo. A gente, inclusive, durante o ano passado, fez um trabalho, um estudo bastante detalhado sobre isso e eu vou trazer para vocês as linhas gerais desse trabalho que nós realizamos. Bom, quando nós fomos chamados pelo MME para participar desse trabalho, a nossa opção foi formar um grupo, né, constituído pela própria Ambima, B3 e Febraban. Trabalhamos na forma de um consórcio para que tratássemos o assunto RenovaBio, CBio, sob os vários ângulos. Fizemos uma concorrência para ter uma entidade que nos auxiliasse do ponto de vista técnico e contratamos o Instituto Escolhas, que, por sua vez, né, fez um consórcio de empresas, um consórcio de think tanks relevantes dentro do tema sustentabilidade, que é a Prospectiva, a Veirano, a Grindomos e a CO2 Consulting. Não é demais afirmar, não é, a qualidade do Instituto Escolhas, que chegou a publicar alguns estudos nessa área, como, por exemplo, o benefício das fontes de geração elétrica no Brasil, o impacto sobre o do imposto territorial rural, a Prospectiva também, que especializada na análise de política pública e regulatória e os impactos delas nos negócios, e a Grindomos, aqui representada pelo Felipe, que foi companheiro nosso de trabalho, né? Primeira certificadora credenciada por RenovaBio, é isso, né, Felipe? Foi muito bom ele estar conosco, porque é um grande conhecedor do tema, dos mecanismos de MDL, a CO2 Consulting e a Veirano Advogados, através da Ana Lúcia Grise, que chefia o departamento ambiental da Veirano Advogados, né? O nosso trabalho ele se desdobrou em várias partes, né? A gente avaliou todos os pontos do RenovaBio, a partir da qualificação do produtor importador, avaliou todas as premissas adotadas pelo MME e nós adotamos essas premissas como verdadeiras e que estavam inclusive contidas no modelo de simulação dinâmico, foi isso a base do nosso trabalho. Discutimos a natureza jurídica do CBio, as condições necessárias para a participação do sistema financeiro no processo, vimos a potencialidade do mercado, os desafios de fungibilidade do próprio CBio com outros mercados internacionais de carbono, tudo isso a gente considerou e terminou com um relatório que foi entregue ao final do ano passado, ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério da Economia e Banco Central. Durante o processo de elaboração desse relatório, nós discutimos, a Febraban, a Ambima e a B3, com várias entidades do mercado, inclusive a Única, inclusive a MME, inclusive a ANP, Ministério da Economia, na época Ministério da Fazenda. Enfim, foi uma discussão bastante ampla para a gente entender os impactos e a relevância desse projeto para o país. Na verdade, a nossa primeira conclusão, e aqui vale o registro, é o caráter inovador do RenovaBio. Exatamente por ser tão renovador, tão revolucionário, ele traz os desafios inerentes a alguma coisa que é revolucionária e que é nova. E que não existe uma tradição no mercado brasileiro e a tradição e a experiência no mercado internacional não é tão grande também. Então, isso tudo para o setor financeiro, para o próprio governo federal, para o Banco Central e CVM representa um desafio bastante relevante. A nossa primeira discussão foi com relação à natureza jurídica do CBio. Evidentemente, aqui nós tivemos discussões com as próprias CVM e o Banco Central, além do mercado financeiro, e fomos muito ajudados aqui pelo pessoal da Veirano. E a nossa recomendação, a nossa sugestão para o Banco Central foi de tratar o CBio como um ativo financeiro, tá certo? Com escrituração por instituições autorizadas pelo Banco Central. Nós avaliamos a possibilidade
de ser um título de um valor mobiliário, concluímos que não se enquadrava, tivemos essa discussão com a CVM também com relação a isso. Posteriormente, o próprio pessoal do RenovaBio, que conduziu o projeto, teve discussões a posteriori, porque houve um questionamento se não seria melhor se fosse tratado como um título mobiliário. Houve uma discussão diretamente com a CVM com relação a isso. Foi feito o convencimento dos condutores do processo no governo federal do MME, na ANP especificamente, para tratar como ativo financeiro, e assim nós encaminhamos ao Banco Central. Como é que está esse assunto hoje? Eu tenho falado regularmente com o Banco Central com relação a esse tema. O Banco Central ainda estuda como enquadrar e regulamentar o CBIO. Ele tem algumas dúvidas com relação a isso e está promovendo discussões no governo federal, no âmbito do MME, do Ministério da Economia e do CVM. Aventou a possibilidade de enquadrar como commodity, e aí o título seria tratado fora do mercado financeiro, somente seria feita vamos dizer assim, uma regulamentação pela própria B3, o mercado organizado, seria uma alternativa. O Banco Central também avalia no exterior como isso vem sendo tratado, e aí eu tive a ajuda do Felipe, a gente fez uma pesquisa lá fora e viu que, por exemplo, na União Europeia, parte desse processo, ou a grande parte dele, não transita pelo sistema financeiro. Então, esse conjunto de alternativas está fazendo com que o Banco Central questione e debata no governo federal como tratar o assunto. Além dessas questões, existem outras que, vamos dizer assim, elas estão dentro da discussão. Por exemplo, a questão do tamanho do mercado, os parceiros deste mercado, é um mercado que à primeira vista parece ter um comprador e um vendedor, né? O vendedor sendo o produtor ou o importador do biocombustível, e o comprador a distribuidora, e a distribuidora é um mercado bastante concentrado, que você pega as três primeiras, elas têm praticamente mais de 50% do mercado com relação a isso, é uma questão delicada. A formação de preços também do CBIO é uma questão delicada, a questão da multa, enfim, tem um conjunto de fatores que fazem com que a discussão não seja tão simples. E um fator também que tem sido apresentado é o seguinte, quer dizer, a regulação, em geral, ela trata de um mercado específico ou de diversos papéis de uma determinada característica. No caso aqui, o papel é único, é o CBIO com uma característica específica. Então, uma eventual regulação, ela estaria direcionada a um tipo de papel somente. E isso o Banco Central também tem considerado. Um outro ponto também que foi discutido era a questão do lastro comercial e ambiental. Esse ponto foi pacificado, que a nossa dúvida no setor financeiro era como nós, que não temos essa competência, conseguiríamos fazer a conciliação entre a nota fiscal, a nota de eficiência energética, a compra, a venda, como que nós conseguiríamos fazer essa conciliação e transformar isso na quantidade de CBIOs a ser emitida. Então, houve essa discussão bastante, vamos dizer assim, ela foi bastante densa no nosso grupo, e hoje a gente pode dizer que a ANP está tratando do assunto, desenvolvendo um sistema gerador do lastro do CBIO, com acompanhamento da ANBIM-B3. Também a ANP está desenvolvendo uma resolução para descrever o regramento da geração de lastro. O que a gente imagina é que o sistema financeiro, daí a nossa proposta de ser um ativo financeiro, acessaria essa base, esse sistema de informações que teria lá toda a equivalência, todo o processo de verificação da nota fiscal, de todo o processo comercial e o processo de ambiental atendido em compliance, e apresentaria um relatório dizendo, inclusive, a quantidade de CBIOs que aquele produtor, que aquele, vamos dizer assim, importador teria direito. E a partir daí seriam emitidos os papéis e registrados e colocados no mercado. Então, por esse lado, eu acho que a coisa, eu acho que o Miguel pode até comentar isso depois, está bastante pacificado e está em andamento. Sem me estender muito mais, o que a gente... as principais conclusões do nosso trabalho. Primeiro, a questão do preço, né? A gente entendeu que
o preço não é muito fácil de ser determinado. Ele sofre influência do petróleo, do açúcar, do preço do açúcar, a evolução da frota de veículos flex no Brasil, as novas tecnologias, por exemplo, carros elétricos, e tem o fator da multa, que é imposta ao distribuidor por não cumprimento da sua meta. Então, essa multa, ela pode, no limite, determinar o preço do CBIO. Então, a gente fez também esse exercício com relação a essa questão. No nosso relatório, nós chegamos, inclusive, a fazer uma simulação, né? O relatório, o valor que teria aparecido no processo da própria ANP estava ao redor de R$ 34 por CBIO emitido. A gente fez uma simulação de que se naquelas metas já determinadas, o principal distribuidor, o maior distribuidor que tem 25% do mercado, né, convertido isso pelo valor da multa, o valor do CBIO seria ao redor de R$ 11,90. Isso muda o tamanho do mercado, então há muita volatilidade nisso. O mercado a R$ 11,90, o mercado total seria no primeiro ano de R$ 200 milhões. Quer dizer, não significaria um aporte de recursos muito grande ou muito dramático para esse mercado que é gigantesco, né? Então, a conclusão que nós chegamos é que a receita potencial de curto prazo a ser obtida pelos emissores primários, produtores ou importadores, não será tão expressiva. O maior valor do projeto, na nossa visão, é a previsibilidade. É garantir o crescimento ordenado desse mercado de biocombustíveis. Ele não terá impacto na inflação. A gente também entende que, por ser uma novidade, por ser uma tecnologia nova, vai haver a necessidade de um período de aprendizado. O mercado não conhece, não sabe ainda como lidar claramente com isso. Os próprios potenciais compradores do papel vão ter dificuldade de entender o funcionamento disso no primeiro momento. Então, nós vamos ter que ter paciência, investimento ao longo dos anos até que esse mercado se consolide. O exemplo que a gente usa são as debêntures incentivadas, que também demorou bastante a decolar. Com relação à fungibilidade do papel, eu não me atrevo a falar nenhum comentário, o Felipe está aqui, pode explicar isso bem melhor. A gente entende que a fungibilidade é um fator importante para o crescimento desse mercado e que isso vai depender também de como a gente vai fazer o aperfeiçoamento na regulação, nas próprias características do CBIO para que essa questão seja bem resolvida. Então, de forma geral, são essas as conclusões do nosso trabalho. O trabalho foi entregue, a gente entende, nós continuamos achando que é um projeto importante, relevante para a questão do aumento do biocombustível na nossa matriz energética, na matriz de biocombustível, atende ao Acordo de Paris, atende com as nossas metas de redução de emissões. Portanto, é um programa que tem, da nossa parte, vamos dizer assim, somos simpáticos a que ele decole, que ele caminhe. As dúvidas estão hoje no âmbito do regulador, especificamente como caracterizar o papel. Muito obrigado.